Obrigado, Débora, por essa oportunidade. Queria saudar a todos e a todas, sobretudo na figura de um herói, meu ídolo, que é o embaixador Marcos Azambuja, na figura de um outro herói e amigo, que é o Dr. Roberto Teixeira da Costa, que agora, a partir de setembro, vai nos dar a honra também de ser professor visitante da Universidade Columbia, em Nova York, e do Ingo Plugger, meu amigo, e presidente internacional do CEAL, o Conselho Empresarial para a América Latina. O meu tema é o tema das externalidades que afetam a nossa região, né? E quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando muito nesse tema de que, uma vez eu ouvi de alguém que a América Latina não é uma região que faz tendências, ela não é uma trend maker. Ela é muito mais uma região que toma tendências. Ela é uma trend taker, né? Ela é muito mais impactada pela economia global do que impacta a economia global. E aí, eu automaticamente pensei, para fazer uma alusão a esse assunto, há uma enquete que, às vezes, os jornais, né, as revistas fazem sobre a importância das pessoas para um determinado período de tempo. Por exemplo, tem um jornal esportivo francês que uma vez fez uma pesquisa sobre quem era o grande atleta do século XX, e quem ganhou, como vocês sabem, foi o Pelé, né? O Independent, né, o jornal britânico, fez, na década passada, uma pesquisa sobre quem teria sido o grande britânico do século XX, ganhou o Winston Churchill. Agora, vamos supor que a gente fizesse a seguinte pergunta, né? Quem foi o latino-americano ou a latino-americana mais importante do século XX? Quem teria sido embaixador? Por exemplo, num campo de referência muito rápido, eu pensei em gente esportiva, né, mas vamos deixar de lado. Pensei no Fidel Castro, extraordinariamente importante para a história da América Latina no século passado. Tem os grandes escritores, né, o Gabriel Garcia Marques. Existem os presidentes, alguns deles convertidos em ditadores, né? A gente conhece quem são os principais nomes, mas é difícil você imaginar quem tenha sido o latino-americano ou a latino-americana mais importante. Mas eu vou fazer aqui uma proposição, não sei se o embaixador concorda. A meu ver, o latino-americano mais importante do século XX é um argentino nascido em 1901 chamado Raul Prebisch. Raul Prebisch, que muita gente nessa sala não sabe quem é, né? Aliás, é muito curioso que, né, que, apesar do fato dele ser argentino, o embaixador foi, como vocês sabem, foi o titular do Brasil na embaixada em Buenos Aires. Não existe uma única estátua do Raul Prebisch na Argentina. E até recentemente, se você frequentasse aquelas livrarias extraordinárias da capital portenha, a Ateneu, que é a minha favorita, né, não tem uma única biografia do Raul Prebisch e um único livro dele publicado em espanhol para você ler. E essa é uma figura que um pouco foi retomada para a opinião pública internacional por meio de um trabalho de um professor da Universidade de Nova York, o Edgar Dossman, que escreveu, sim, uma grande biografia sobre o Raul Prebisch. Agora, por que esse cara é tão importante para a nossa região e tão importante para essa discussão de hoje, que é a discussão das externalidades? Porque esse gênio, né, que estudou muito dois grandes economistas do final do século XIX, começo do século XX, o Joseph Schumpeter e o John Maynard Keynes, começou a entender que o que faz a grande diferença na economia política global é a capacidade de inovação. Não é isso? É a capacidade de inovação. Que choques de prosperidade, que choques de produtividade, na realidade, são resultantes de choques de inovação, e que choques de inovação, por seu turno, são o resultado do incremento de investimento, ciência, tecnologia e capacidade empresarial. Esse é o Schumpeter, ele chama isso de destruição criativa. Destruição criativa é o começo do desenvolvimento do ciclo para a expansão econômica. E o que esse gênio do Raul Prebisch fez foi perceber que essa dinâmica não se dá no vácuo.
ela se dá num mapa mundi, ela se dá num espaço global que é recortado por fronteiras nacionais. Então, o que ele vai perceber? Que durante uma parte muito importante da história econômica, o país que mais fez destruição criativa, que mais realizou choques de aumento de produtividade, mais choques de inovação, e, portanto, a grande economia impactante, trend maker do mundo, era a economia britânica. Tá certo? Pensem, por exemplo, na Revolução Industrial. E essa capacidade de gerar ciclos de inovação, esse tal de Prebisch chamou de a capacidade de gerar ciclos endógenos de crescimento. E ele, então, argumenta que, nesses casos, quando uma determinada inovação joga a produtividade daquela economia para cima, joga também para cima a renda nacional daquele país. E a renda nacional daquele país aumenta a propensão a esse país consumir e a poupar. E quando esse aumento da propensão a consumir é transformado em comércio internacional, em comércio exterior, isso significa o aumento da propensão a importar. Ora, se você está falando no final do século XIX, no começo do século XX, de uma economia que determinava um pouco esses fluxos internacionais, você está falando essencialmente da economia britânica. Isso significa o seguinte, que um aumento do grau de inovação na economia britânica levava a um aumento da produtividade da economia britânica e da renda na Grã-Bretanha. E isso automaticamente conduzia também a um aumento da propensão a importar da Grã-Bretanha. E para os países da América Latina, para a região latino-americana, esses momentos de expansão da economia britânica representavam, por seu turno, aumento da propensão a exportar. Sobretudo porque havia um grande fosso entre a economia britânica como característica industrial e a economia britânica como característica agrícola. Um pequeno produtor de bens agrícolas, um gigantesco produtor de bens industriais. E aí, o que o Prebisch vai dizer? Bem, esse mundo em que alguns países ou regiões têm crescimento intensivo em inovação e indústria, e outros países que têm o seu crescimento dependente do aumento da propensão a importar dessas economias, para aumentar, sim, o seu fluxo de exportações e, assim, aumentar a sua própria renda nacional, são extremamente dependentes de um mundo em que a principal economia é vorazmente demandadora de bens primários. E ele vai argumentar, então, que isso era extraordinariamente favorável para a América Latina, porque essa função de centro cíclico da economia mundial era desempenhada pela Grã-Bretanha, né? Porque aumentava a renda na Grã-Bretanha resultante de inovação, aumentava a demanda por carne argentina, por café brasileiro, por couro argentino, por trigo argentino. E esse fluxo gigantesco de exportações para a economia central cíclica dos países latino-americanos é o que explica o fato de que, há exatos 100 anos, por exemplo, a Argentina tinha uma renda per capita que, em dias atuais, seria de cerca de $50 mil. A quarta maior renda per capita do mundo, e sua capital, Buenos Aires, era uma cidade que tinha tantas livrarias quanto Paris, tantos teatros quanto Londres, e cujos principais empresários tinham por hábito contratar os melhores arquitetos franceses e italianos para construir na capital argentina pequenos hôtels particuliers, tá certo? Esse era um mundo muito bom. Esses casarões extraordinários, agora, infelizmente, tem cada vez menos, na Avenida Brasil, ou então a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, é um pouco o fóssil arquitetônico desse mundo em que era possível para os países latino-americanos crescer de uma maneira significativa, sobretudo a partir de exportação de bens primários. O que esse gênio do Prebisch faz? Ele vai dizer o seguinte, esse mundo, né, em que a gente depende de uma externalidade positiva para o nosso crescimento econômico, vai entrar em xeque, de uma maneira brutal,
depois do segundo pós-guerra. Porque a economia central cíclica do mundo está deixando de ser a economia britânica e vai ser, sobretudo, a economia americana. E a economia americana, a partir de 1945, é não apenas a maior economia industrial do mundo, mas é também a maior economia agrícola do mundo. Aliás, para quebrar um pouco com essa bobagem que muita gente fala sobre a maldição dos recursos naturais, vocês sabem qual país hoje, dia 12 de agosto de 2016, é o maior produtor mundial de commodities? Estados Unidos. Tá certo? Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de commodities. Só que o que o Prebisch faz, quando ele faz esse diagnóstico da importância das externalidades externas para a economia latino-americana, é dizer o seguinte: aquela janela de oportunidade que nós tínhamos de utilizar a nossa receita exportadora, resultante de uma resposta positiva a um aumento da propensão da economia central cíclica a importar, vai diminuir muito na medida em que houve uma transição da economia central cíclica do mundo, da Grã-Bretanha, para os Estados Unidos. E esse, meus amigos, é essencialmente o cerne da história da nossa região, do final da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 60. Nós tivemos que responder na nossa região as seguintes perguntas: como investir sem poupança, como industrializar-se sem um espírito empreendedor sustentado por atividades intensivas em tecnologia, como obter os recursos necessários para investimento em infraestrutura, sendo que a capacidade local de formação bruta de capital fixo é baixa. E aí não tem nenhuma surpresa de que, durante os anos 50, 60, 70, essa industrialização, entre aspas, forçada da América Latina sempre se fez acompanhar de duas irmãs gêmeas, embaixador: a dívida externa e a inflação. Tá certo? Por quê? Porque você vai ter que obter os recursos necessários, ou por meio de empréstimos externos, ou por meio da emissão de moeda local, para tentar buscar a sua industrialização, porque não mais era necessário, nesse mundo, não mais era possível, nesse mundo, manter os níveis de consumo e de padrão de vida sustentados, sobretudo, pela exportação de commodities. Para fazer uma longa história curta, eu vou fazer um atalho até o ano de 2001. Tá certo? Até o ano de 2001. O ano de 2001 é o ano aí em que a economia mundial está inserida num processo de globalização profunda. Né? Por um lado, grande disponibilidade de liquidez internacional, o que ajudou muitos países da América Latina a colocarem a sua casa macroeconômica em ordem. O caso brasileiro é um caso paradigmático. Só que tem um outro fator, uma outra externalidade nesse mundo dos últimos 15, 20 anos, que, num certo sentido, nos permite fazer uma volta ao passado. Vocês sabem que nesse ano aqui de 2016, está se comemorando 30 anos daquele filme De Volta para o Futuro. Sabe que o sujeito entrava num carro e ele ia para o futuro ou ia para o passado? O ano de 2001 representa uma situação que praticamente todos os países da América Latina conseguiram entrar nesse carro e voltar ao passado, voltar a ter chances na economia global semelhantes àquelas que essas nações possuíam no final do século XIX, começo do século XX. Porque acontece o seguinte fenômeno, a seguinte externalidade no mundo. Por um lado, claramente, no começo do terceiro milênio, os Estados Unidos são a principal economia global, só que existe um outro ator no mapa mundi que mantém uma relação de interdependência crescente com essa maior economia do mundo e que passa a ser o principal destino de investimento estrangeiro direto no mundo, sobretudo para o setor manufatureiro, que é a China. Tá certo? Por meio do fato da China ter recebido o status de nação mais favorecida já no final dos anos 70, por ter uma política de câmbio muito atraente para exportações, por ter começado modalidades de relação entre Estado e setor privado, parcerias público-privadas, antes mesmo que essa modalidade tivesse ganhado esse nome,
houve uma verdadeira mudança do meridiano geoeconômico das manufaturas do mundo para o Pacífico Asiático e, particularmente, para a China. A China se tornou a fábrica do mundo. E isso levou a um processo de aumento da demanda por infraestrutura na China tão brutal que, para utilizar mais uma vez essa terminologia do Prebisch, os Estados Unidos continuam como centro cíclico do mundo, só que aparece um subcentro que é tão grande em escala e volume, demandador daquelas commodities agrícolas e minerais em que a América Latina tem vantagens comparativas tão óbvias, que esses países conseguiram flertar com a possibilidade de ter um crescimento econômico semelhante àquele que eles tinham no final do século XIX e começo do século XX. Aquela função desempenhada pela Grã-Bretanha, tempos atrás, passou a ser desempenhado pela China. Eu não utilizei o ano de 2001 como uma referência solta. 2001 é o ano da acessão da China à Organização Mundial do Comércio. Comércio bilateral, vou dar apenas um exemplo. Brasil-China, em 2001, era de $1 bilhão. Em 2013, ele pulou para 82 bilhões de dólares. E esse fenômeno de hipertrofia do comércio bilateral de países latino-americanos com a China é claramente perceptível. Isso aconteceu com o Chile, isso aconteceu com a Argentina, isso aconteceu com o Peru. Só não aconteceu muito com o México, com exceção óbvia do setor petrolífero. Aliás, o México aqui tem uma lição muito interessante para nós, going forward, né, num certo sentido. Porque, vejam, em 1994, quando o México... em 1992, quando o México começa a fazer parte do Acordo de Livre Comércio das Américas, do NAFTA, ele o faz, num certo sentido, com uma grande expectativa de que o México passaria a ser um grande recipiendário de investimento estrangeiro direto, sobretudo dos Estados Unidos e do Canadá, para realizar atividades manufatureiras do México e exportar para os seus dois sócios da América do Norte. E também, num certo sentido, receber investimentos de terceiros países, de terceiras regiões, cujo capital passaria a ser considerado como local no seu comércio com os outros sócios da América do Norte. Só que nessa estratégia mexicana, a China veio com os seus custos de produção baixíssimos, com a sua estratégia de nação comerciante, e tirou ênfase das chances mexicanas de se desenvolver a partir de um modelo de exportação centrado numa estratégia de acordo de livre comércio regional. O que foi o resultado dessa externalidade China para a América Latina nos últimos 14, 15 anos? Em primeiro lugar, aqueles critérios de boa gestão macroeconômica, de razoabilidade fiscal, né, mas também de ajuda por meio de programas de transferência de renda dos mais ricos para os mais pobres, que ganhou uma roupagem por meio da reflexão do economista John Williamson, com o nome Consenso de Washington. Aliás, o Gustavo Franco diz que, se em vez de Consenso de Washington ele se chamasse Consenso de Petrolina ou Consenso de Aracaju, ninguém se oporia necessariamente a ele, porque quando você lê aqueles 10 pontos iniciais do John Williamson, né, sobre o que deveria ser uma boa receita econômica para os países latino-americanos, é impossível você discordar daquilo. Como é impossível discordar do amor materno ou de todo mundo gostar de torta de maçã, como se diz a brincadeira. Só que, para esse ciclo, que é um ciclo muito impactado positivamente pela externalidade China, houve na América Latina a coincidência da vitória política de candidatos que entendiam que a denúncia do Consenso de Washington, o afastamento do chamado neoliberalismo, a aposta na diminuição relativa da importância da economia dos Estados Unidos na cena global, deveriam ser os elementos básicos, os insumos para a construção do seu caminho para daqui para frente. Como se essa janela de oportunidade oferecida pela externalidade China estivesse no mapa para sempre. O que explica, por exemplo,
muitas das políticas de inclusão social em países como a Venezuela, como o Equador, como a Bolívia e também como o Brasil. O que é o problema dessa externalidade? É que, como a gente está falando em ciclos da economia global, é natural que ciclos de commodity também cheguem ao seu fim. E, claramente, eles chegaram ao fim nesse período aí que é mais ou menos contemporâneo com a grande recessão de 2008, 2009. Há um esfriamento da demanda por commodities, há uma superoferta de commodities no mundo inteiro, e isso afetou, é uma externalidade muito importante para a América Latina. E daí, nesse ano de 2016, muito provavelmente, de acordo com os cálculos do FMI, o crescimento da região como um todo será de apenas 0,1%. Isso também, obviamente, muito afetado pelo mau desempenho da economia brasileira. Agora, eu diria aos senhores o seguinte: olhando para frente, essas externalidades são todas negativas para a América Latina? Elas são todas ruins? Nós estamos atrelados a esses ciclos de baixo crescimento para sempre? E, na minha opinião, não. Eu acho que tem, pelo menos, duas externalidades que representam, sem dúvida alguma, um trampolim, mas que são também, em seu tempo, duas externalidades que podem representar um risco muito grande para as economias da região. E elas são basicamente o seguinte. Em primeiro lugar, apesar da retórica protecionista populista em muitas regiões do mundo, e particularmente nos Estados Unidos, com o candidato Donald Trump, eu entendo que o futuro imediato dos acordos de comércio e investimento vão ser mais parecidos com o que foi negociado na forma do Tratado da Parceria Transpacífico do que as nossas experiências anteriores de NAFTA ou Mercosul, ou esses outros acordos que tinham na identidade regional, e na identidade de um legado histórico-cultural comum, o seu cimento de união. Vejam, na parceria Transpacífico, você tem sócios, ou pelo menos signatários, como o Vietnã ou como o Peru. Não existe nada mais diferente do que esses dois países, mas, ainda assim, eles topam jogar pelas mesmas regras do jogo, não apenas em termos de comércio e investimento, mas também em alguns eixos centrais, como é o caso de propriedade intelectual, como é o caso de legislação trabalhista, como é o caso de compras governamentais, como é o caso do desenvolvimento sustentável. Então, me parece que esse tipo de geometria de comércio internacional e de investimentos vai dar o tom dominante, o que permitirá, a meu ver, a países como o Brasil, dependendo também, obviamente, de como isso se evoluir, de como isso vier a se desdobrar, buscar um novo modelo de inserção na economia global baseado nessas, para utilizar uma expressão, coalition of the like-minded, aqueles que topam a jogar de acordo com uma mesma regra do jogo. Agora, talvez a segunda e mais importante externalidade para os próximos anos seja essa externalidade da China, que vai, num certo sentido, reequilibrar a sua presença econômica no mundo com uma menor ênfase no seu papel como ator comercial e uma maior ênfase no seu papel como provedor de financiamento para o desenvolvimento e fonte de investimentos estrangeiros diretos. Essa é uma característica, digamos assim, colateral da própria metamorfose da economia chinesa. Hoje, a China oferece financiamento para a América Latina que equivale ao dobro das contribuições do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Fundo Monetário Internacional juntos. Para não mencionar o fato de que é da natureza dessa metamorfose chinesa um investimento em mais projetos de infraestrutura para garantir o acesso privilegiado a commodities agrícolas e minerais de que ela tanto precisa. E essa é uma externalidade positiva, no sentido de que nós poderemos contar com capital
externo abundante para esse tipo de investimento. No entanto, o grau de coordenação regional na América Latina, para dar resposta a esse tipo de projeto, é muito baixo. Muitas vezes se fazem, aqui talvez um dos projetos mais conhecidos de infraestrutura na América Latina é a chamada ferrovia bioceânica, né? Não existe, nesse momento, uma única plataforma de coordenação, por exemplo, entre Brasil e Peru, no que diz respeito a projetos que possam ser apresentados conjuntamente a financiadores externos para fazer com que esse investimento, que geraria efeitos multiplicadores impressionantes para a região, pudessem resultar. Ou seja, nós temos uma grande dificuldade de coordenação externa. E, para concluir, eu acho que o risco dessa externalidade é também a externalidade de que, se, por um lado, nós imaginávamos que o aumento dos custos relativos na China, sobretudo de mão de obra, e o custo do metro quadrado, iriam trazer um novo diferencial de competitividade para a América Latina, sobretudo porque, com a queda do preço internacional das commodities, as divisas desses países latino-americanos se desvalorizaram, portanto, aumentou a sua competitividade de preço vis-à-vis a economia chinesa. É verdade também que, hoje, a grande migração dos capitais chineses de manufatura não está se dando para a América Latina, mas está se dando para a vizinhança geoeconômica da China. E, na minha opinião, nesse caso, o grande, entre aspas, competidor da atração do investimento estrangeiro direto manufatureiro de baixo valor agregado para a América Latina não será mais a China, mas será a Índia, que é o único país na região que tem a escala necessária para absorver aquilo que os chineses estão, entre aspas, expulsando como atividade econômica de menor valor agregado. Em resumo, externalidades para a América Latina. Prestar muita atenção, construir um projeto estratégico em torno dessas novas geometrias de comércio e investimento, de que o TPP é um exemplo. E, segundo, coordenação, ter um plano para o plano que a Ásia, e particularmente a China, tem para a América Latina, de modo a que essa abundância de liquidez em outras partes do mundo possa servir como a ferramenta necessária para que nós próprios, na nossa região, consigamos fazer o upgrade da nossa infraestrutura para competir. Muito obrigado.